né? Quando a gente fala de respiração, uma coisa que tem que vir no nosso pensamento é o tempo que o pulmão se enche de ar e faz a sua filtragem. Onde que a gente filtra o ar? Onde a gente distribui o oxigênio? Pelos pulmões, né? Então, pela boca entra o ar, pelo nariz entra o ar cheio de oxigênio e pela boca sai o ar rico em gás carbônico, né, que a gente fala, né? O oxigênio ele vai entrar, vai passar pelos pulmões, vai fazer a troca, né, do oxigênio pelo gás carbônico, depois ele vai expelir, ele vai botar para fora isso, né? E por que a gente precisa se preocupar com a respiração? Porque quando o indivíduo precisa forçar mais para respirar, pode ser por vários fatores, né? Mas um dos fatores é a infecção. Por exemplo, se ele está diminuindo o ritmo de respiração, ele pode estar entrando em falência respiratória. Então, ele pode ter uma parada respiratória a qualquer momento. Então, é uma das coisas que a gente precisa se ater. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que quando a gente respira muito pela boca, né, a gente puxa o ar pela boca, a gente tem uma perca em umidade, né? Então, o mais coerente é você respirar pelo nariz, puxar o ar pelo nariz, né, inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Como é que a gente faz isso, né? Qual é o valor normal de uma respiração, né? A gente tem dos adultos, em 1 minuto eu preciso subir a minha caixa torácica, ou seja, expandir o meu peito de 16 a 20 vezes por minuto. Para uma criança, ela tem que fazer isso de 20 a 35. Por quê? Para uma criança, ela necessita um pouco mais de hiperventilação. Então, ela respira mais rápido. E menores de 1 ano, ou seja, bebezinhos, de 30 a 40 respiração. Lembrando que no bebê, né, menor de 1 ano, a gente não vai ver muito tórax expandir, a gente vai ver o abdômen, porque a respiração da criança é muito mais abdominal do que torácica. A gente vai precisar de um relógio, de novo, analógico, que tenha segundos. Como que a gente vai fazer? Lavar as mãos, explicar o procedimento, mas aí uma coisa que a gente tenta evitar. Quando você vai verificar a respiração, você verifica todos os sinais. E aí você nunca conta para ele quando é que você vai ver a respiração, tá? Porque senão, quando a gente sabe que está sendo feita a contagem da nossa respiração, a tendência é que eu respire mais rápido. Então, eu acabo, né, dando um valor não muito fidedigno. Deixar sentado ou deitado. Não esquecer que a sua mão tem que estar quentinha também, porque você vai colocar, se você quiser, né, você vai colocar a mão sobre o tórax. Senão, você vai observar quantas vezes o tórax levanta e abaixa. Ou, vou dizer o que a gente faz para tentar manter o indivíduo sem que ele saiba que você está contando o pulso. A gente põe como se estivesse verificando o pulso, o indivíduo não perceber que você está fazendo a respiração. A gente coloca os dedinhos no pulso, como se estivesse verificando o pulso, e a gente conta quantas vezes o tórax expandiu, ou seja, subiu durante 1 minuto, tá ok? Tanto a expiração quanto a inspiração é uma só, então a gente só vai contar a expansão do tórax, tá? Não esquecer de, depois que terminou, higienizar as mãos e aquilo que eu falei, anotar o procedimento é super importante, né? Ter o diário do paciente é super importante. Qual hora que você verificou? Se você notou alguma alteração, a quem você comunicou, né? Pressão arterial, né? Então, vamos verificar a pressão. Qual a importância de verificar a pressão, né? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes da artéria durante a circulação sanguínea. Essa pressão depende de 2 fatores abaixo. Força do coração. O coração ele tem que contrair, ele tem que apertar para empurrar o sangue, tá? A quantidade de sangue que está circulando dentro dele. E aí, se esse sangue, quando ele vai enchendo as paredes do coração, quanto que o coração suporta de sangue antes de ter que contrair, né? Tanto é que, quando ele contrai, você vai ver a sistólica, ou pressão máxima, e quando ele relaxa, que ele vai preencher de sangue a parede do coração, das cavidades cardíacas, você vai ter a mínima ou a diastólica, né?
Porque o nome da pressão arterial é sistólica e diastólica, ou seja, máxima e mínima. E aqui uma classificação de pressão arterial sistêmica segundo o estágio de gravidade, né? Então, vamos lá. O que é normal, né? Uma pressão entre... e aí a gente não fala 12 por 8, a gente fala por 120, porque a gente está falando de milímetros por mercúrio. Esse mmHg é milímetros por mercúrio. Então, assim, 120 é a máxima, ou a sistólica, e 80, ou menor que 80, é a mínima, ou seja, a diastólica. Quando o indivíduo está pré-hipertensão, ele vai ter uma frequência cardíaca, uma pressão arterial entre 121 a 139, a máxima, ou seja, a sistólica, e 81 a 99, a diastólica, ou seja, a mínima. Se o indivíduo já está hipertenso, de 140 a 159, a máxima, de 90 a 99, a mínima, ou seja, a sistólica e diastólica. Grau 2, 160 a 179, 100 a 109, ou seja, sistólica e diastólica. E a hipertensão estágio 3, que é uma hipertensão muito ruim, que a gente fala de hipertensão silenciosa, ela vai acima de 180 a sistólica, ou seja, a máxima, e 110 a mínima, ou diastólica, tá bom? E quando a gente fala em pressão baixa, né? Entre 90 a 120 é uma pressão aceitável. Abaixo de 90 para máxima, para sistólica, já a gente está entrando no quadro de hipotensão. E acontece a mesma coisa com a pressão diastólica, ou seja, a mínima. Até 60, de 80 a 60 é aceitável. Abaixo de 60, a gente está falando que está se instalando no quadro de hipotensão. Os fatores que podem influenciar: a idade, as emoções, a posição, né? O paciente deitado ele vai apresentar uma pressão arterial e o paciente sentado outra e o paciente em pé outra, né? Em pé geralmente vai ser maior, né? E deitada vai ser um pouco menor. Quando o paciente está sentado, ele tem que estar com as pernas descruzadas, ele não pode estar com a perna cruzada e ele não pode estar falando, conversando durante o processo. A maior parte dos pacientes hoje tem em casa um aparelho de pressão arterial digital, então é bem mais tranquilo. Mas eu vou explicar para vocês como, né, quando eu for dar aula prática, sobre o aparelho digital analógico. Se ele está, o sono, né, o repouso dele, se ele acabou de acordar, ele tem uma pressão arterial, se ele está em atividade, ele tem outra. Sexo, geralmente a mulher após a menopausa, ela tem uma pressão um pouco maior do que o normal, né? Cedo, geralmente a pressão está mais baixa, né? Lembrando que a gente não está passando por estresse, né? Nem nervoso, então a pressão tende a estar mais baixa. Pessoas obesas, elas têm hipertensão, e pessoas que a gente chama que estão abaixo do peso, geralmente elas são fadadas à hipotensão, tá? E a gestação, geralmente a mulher no período da gestação, porque tem uma grande circulação sanguínea e mais um bloqueio, que é o feto, elas vão ter pressão arterial elevada. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão mesmo, tá, gente? O estetoscópio, que é aquele que a gente coloca no ouvido, para fazer o controle. A gente vai precisar de algodão e álcool 70 e uma bandeja, uma caixinha. Por quê? Porque a gente precisa fazer a desinfecção do estetoscópio. Aquela parte que a gente coloca no ouvido, a gente tem que limpar antes e depois que usou, tá? Porque alguém pode ter utilizado e depois porque a gente tem que guardar limpo. E a mesma coisa, aquela pecinha redondinha que a gente coloca no braço do paciente, que é chamado de diafragma, tá? Porque eu posso usar no paciente e no outro, né? Uma pessoa pode ter utilizado, então a gente sempre limpa antes e depois. Então, a técnica para fazer isso, eu vou ensinar na parte teórica e depois a gente mostra na parte prática, tá bom? Higienizar as mãos sempre, antes e depois. Reunir o que a gente tem de material, geralmente a gente deixa numa caixinha, no Tupperware, guardada na estante para fazer a verificação, ou no criado mudo do paciente. Colocar ele sentado ou deitado, né? Deixar ele o mais relaxado possível.
No caso, a gente vai utilizar, para verificar a pressão, a artéria braquial, aquela do braço, no meio do braço, tá? A gente vai colocar o aparelho de pressão colocado assim, mais ou menos entre 2 a 3 dedos, né? Se o seu dedo for um pouquinho mais gordinho, em torno de 4 centímetros acima de onde você achou a braquial, a artéria, tá? O indivíduo com a mão voltada para cima. O reloginho tem que estar voltado para cima para que a gente possa visualizar bem. A gente vai palpar o pulso radial, tá? Aquele do perto do punho. Vai apertar a perinha, aquela coisinha pretinha da borrachinha, apertar o manguito até você deixar de sentir o pulso. Deixou de sentir o pulso, você para de insuflar e aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o aparelho a parte redondinha que eu falei que é o diafragma na artéria radial e aí você vai soltar de maneira gradativa, onde você vai escutar um tuque, vai ficar pu, 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 pu. Então, o primeiro som alto e o último som alto vai me dar a pressão arterial. O primeiro vai me dar a máxima e o segundo vai me dar a mínima. Lembrando, né, que a gente vai fazer a higienização das mãos pós. E aí o último sinal, que é a dor, que é uma coisa muito complicada de você verificar e quantificar, né? Porque dor só quem a tem consegue compreender, consegue dizer, quantificá-la. Como é que a gente faz, né? A dor é uma presença sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descritas em termos de tais danos. A dor pode ser classificada em aguda ou crônica. Tem pessoas que têm problema no joelho, problema nos braços, que já estão crônicos, então é uma dor contínua, mas que é, né, de uma certa maneira, convivível. E a gente tem aquela dor lacerante, né, que é a dor aguda. E aí ele entrou como quinto sinal vital, segundo a Organização Mundial de Saúde. Classificação da dor. Né? A dor aguda está relacionada às afecções ou infecções traumáticas. Deixei o tijolo cair no meu pé, soltei a perna na trava da cama, chutei o pé da mesa, né? Você fez uma lesão de tecido, você machucou a pele e aí você vai sentir dor. Melhorou? A tendência é parar a dor, né? Geralmente quando você tem essa crise de dor, essa intensidade de dor, seu coração vai bater mais rápido, sua pressão arterial vai subir, você vai ficar ansioso, vai ficar agitado, vai falar um palavrão, vai ficar mais gesticulatório, né? A gente geralmente fica balançando a mão, o pé, apertando a barriga quando a dor está muito intensa. E a dor crônica? É aquela que persiste após tempo razoável para a cura de uma lesão ou está associada a processos patológicos crônicos, causando dor contínua e recorrente. Diabético tem muita neuropatia periférica. O que é isso? Ele diminui a sensibilidade dos pés, porque a circulação diminui, mas ele tem muita dor nas pernas, a sensação de pesar chumbo, da perna doer muito, né? Então, a pessoa com diabetes tem muitas essas queixas. Como é que a gente avalia essa dor? Né? A gente tem que verificar o local e a intensidade, né, dessa dor. Como é que a gente avalia a intensidade? Aqui vocês estão vendo, são carinhas, né? Vou deixar mais perto para vocês visualizarem. E aí ela me diz a intensidade. Por exemplo, uma dor leve. A pessoa não tá chorando e ela tá com uma cara aceitável. E aí você vai perguntar para ela quanto, de 0 a 10, ela vai te dar um 2, né? É uma dor aceitável. No caso, de 3 a 7 é uma dor moderada, então ela vai estar com um aspecto um pouco mais de faces de dor. Quando você perguntar o número, porque o número é ela que vai me dar, tá? De 0 a 10, qual é o número? Ela vai me falar de 3 até 7. Dor intensa, aquela dor insuportável, né? Vai de 8 a 10, e aí o rostinho já muda completamente, ela já tem faces de dor, com lágrimas nos olhos, muitas vezes chorando, é a dor mais intensa, tá bom? E aí,